Olá, apaixonados por livros, estou eu aqui de novo agora para o nosso quinto encontro do projeto Ciclo Literário 2026. Se você acompanhou a leitura de abril, você pode ver que nós falamos de O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, de Carola Saavedra, que foi uma experiência de não ficção que trata de literatura após o mundo acabar. Mas, se está tratando de literatura após o mundo acabar, é porque vai sobrar alguma coisa depois do fim. E ela faz alguns ensaios no sentido de como a literatura pode nos ajudar depois que esse mundo que a gente conhece acabar. E, aliás, esse mundo que a gente conhece vai acabando todos os dias, porque parece que quando a gente acorda, a cara do mundo já é outra. Não é mesmo? Mas, para o mês de maio, a nossa leitura foi agora de ficção, romance brasileiro de primeira linhagem de Conceição Evaristo, Canção para Ninar Menino Grande. E é dele que eu vou falar na sequência desse vídeo. Se você ficar comigo, tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta dessa curadoria que une literatura e reflexão, já deixa o seu like, comenta, compartilha, assine o canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum dos nossos conteúdos da série Ciclo Literário 2026, 12 livros em 12 meses. Conceição Evaristo é uma força da natureza, mestre e doutora. Ela é uma escritora de mãos cheias e acabou cunhando o conceito de escrevivência, que é muito mais do que só escrever, mas é escrever vivenciando, escrever vivendo tanto as experiências do corpo como da ancestralidade negra. É um texto literário, poético, muito bem escrito, simples, mas sem nunca ser simplório. E se você já está interessado em ter um exemplar desse para chamar de seu, peço a gentileza de considerar fazer isso através do link que eu deixei aqui na descrição abaixo desse vídeo, porque esta é uma outra forma de contribuir com a existência do canal Explora Mundo. Então, se você for adquirir, adquira por aqui, você pode ainda conseguir algum desconto, talvez frete grátis, mas nunca vai pagar mais do que pagaria comprando por outro lugar. Então compra aqui pelo canal Explora Mundo e dá uma força para o nosso canal, ok? A narrativa de Canção para Ninar Menino Grande tem o ritmo da contação de histórias, ou seja, é muito envolvente, flui de uma forma bastante rápida, mas sem ser afoita, apressada ou ansiosa. O narrador vai nos conduzindo por um fio de memórias que não é linear, mas que dá a impressão de transcorrer com muita naturalidade, em que o passado e o presente se fundem, mas veja só, isso acaba exigindo do leitor uma leitura um tanto mais compromissada e atenta. É uma estrutura narrativa que exige atenção e muita entrega. E por falar em entrega, quem nos entrega muito apoio são os nossos dois patrocinadores, a Clique Livros e a Cursos Clique. E em agradecimento eu peço muito para vocês, depois que esse vídeo terminar, vai lá na descrição aqui abaixo e clica nos dois links das suas lojas virtuais. Faça um tour sem compromisso e quem sabe você encontra algum objeto de desejo de leitura ou de conhecimento nesses dois grandes patrocinadores. Essa é uma outra forma muito tranquila de você ajudar a permanência do canal Explora Mundo, sempre firme e forte aqui com vocês. No centro dessa história nós temos um personagem muito emblemático. O nome dele é Phil Jasmin. Só pelo nome já soa algo muito inusitado, interessante e um tanto quanto diferente. E realmente isso se confirma ao longo da narrativa, pois ele me pareceu um homem extremamente bonito, sedutor,
muito bom com a fala e com as palavras, que vai pela vida conquistando mulheres, fazendo filhos nelas e simplesmente abandonando sem olhar para trás. Ele só assume os filhos que tem com a sua esposa Pérola Maria. E ela vive emendando uma gravidez atrás da outra, porque ela diz que adora estar grávida e adora ter filhos. E eu, durante a leitura, senti uma raiva muito grande desse personagem que vive usando as mulheres e abandonando como se elas fossem meros objetos e algo sem absolutamente importância. Se essas reflexões sobre este livro, que fala de um homem que dispõe das mulheres e que demonstra um modelo de relacionamento com elas que a gente precisa pensar bastante, e se isso te interessa, considere ainda contribuir com o canal Explora Mundo, dando um valeu demais, fazendo a doação de qualquer valor via Pix, enviando livros para serem resenhados ou outros mimos literários, ou ainda fazendo contato para parcerias e colaborações. As informações para que isso aconteça eu vou deixar também na descrição abaixo desse vídeo. Veja, existe um leque de formas de você contribuir para que a gente continue existindo. E todas elas são bastante cabíveis e muito simples de realizar. Então não deixe passar para lá a sua vontade de dar apoio para algo que busca trazer conteúdo de qualidade para vocês. As 9 mulheres desta obra aqui são mulheres maravilhosas, incríveis. E eu fiquei me perguntando por que mulheres que são tão fortes assim acabam se envolvendo com um homem tão vazio quanto o Fio Jasmin. E, na verdade, isso me provocou sentimentos bastante ambíguos em relação à leitura dessa obra. Eu gostei desgostando. Deixa eu explicar melhor. Gostei muito, muito, muito mesmo da forma como Conceição Evaristo desdobra essa história e toda a força da sua narrativa, essa ideia e esse conceito da escrevivência e essas idas e vindas no passado e no presente que exige da gente bastante concentração, uma leitura muito atenta em que a gente realmente tem que assumir o compromisso com ela para que a gente possa aproveitar muito e fazer as reflexões que são necessárias e que com certeza ela está chamando atenção para isso. Mas ela tem esse movimento de humanizar Fio Jasmin e isso foi fazendo, na verdade, que eu refletisse muito por que eu gostei tanto da obra e desgostei tanto deste protagonista. E isso me abriu, na verdade, a possibilidade de refletir que exatamente seja isso o que a Conceição Evaristo queria provocar. Essa reflexão de que você pode estruturar personagens extremamente carismáticos, extremamente superficialmente agradáveis, mas que incomodam muito. E a função desse incômodo que o Fio Jasmin provoca é exatamente fazer a gente refletir sobre os relacionamentos que os homens estabelecem com as mulheres e principalmente, creio que essa leitura então é uma leitura que seja para homem, mas que seja também para mulheres, para levar a gente a refletir sobre essa questão da qualidade dos relacionamentos e de que relacionamentos valem a pena para uma mulher realmente manter, iniciar e manter, e que relacionamento elas não devem querer de forma nenhuma. E sinceramente, eu como homem, acho que Fio Jasmin personifica alguém que uma mulher não deveria jamais se envolver. Mas aí fica a critério de cada um refletir após a leitura dessa obra, que eu recomendo demais, mas já vou avisando, vai incomodar. E Conceição Evaristo, se era essa a sua ideia, você atingiu 100% de sucesso. Muito obrigado por ter produzido uma obra tão interessante e que faz a gente pensar tanto em algo que é fundamental para a vida de todo mundo, que é a questão dos relacionamentos afetivos, amorosos e afetivos, amorosos e sexuais que a gente vai travando por aí. E
para você, leitor, que quiser aprofundar a análise deste livro ainda mais, ou quiser aprofundar as análises dos livros que nós já resenhamos aqui ao longo desses 2 anos e meio de canal Explora Mundo, quase 300 vídeos já foram produzidos, você tem um recurso que foi criado recentemente, que é o Explora Clube. Então, o Explora Clube é uma forma de você se aproximar mais ainda do canal Explora Mundo e constituir dentro da comunidade um grupo que vai além dos vídeos e que pode ainda ser complementado com outras conversas, com análises mais reflexivas, com resenhas imersivas, que eu chamo de resenha imersiva, porque vai mergulhar mais fundo ainda do ponto de vista da reflexão dos conteúdos, da reflexão da estrutura narrativa para quem se interessa por isso, da análise do uso da linguagem e da palavra na composição da obra que está sendo resenhada. E além disso, tem níveis de participação do Explora Clube que se estabelecem em 5 categorias que você pode consultar aqui, ó, embaixo do vídeo, clicando em Seja Membro. A cada nível e categoria, você tem uma série de benefícios que vão ampliando ainda mais essa aproximação, sendo que no nível 5, a assinatura inclui o recebimento de um livro todo mês com frete grátis. Então dá uma passeada aí na estrutura do Explora Clube e quem sabe você se decide a estar de uma maneira mais próxima comigo e com o nosso canal Explora Mundo. Muito bem, não tem como eu falar mais ainda deste livro sem produzir alguns spoilers. E eu não quero isso porque a escrevivência é essa forma de escrita que Conceição Evaristo inaugurou e que a gente tem que deixar, quando fala de um livro desse tipo, todos os spoilers de fora para não diminuir a riqueza da experiência da escrevivência. Então, por isso eu faço o recorte do que eu poderia falar aqui, mas eu recomendo muito sinceramente essa obra. Acho que é importantíssima fazer a leitura, porque ela realmente nos faz pensar em coisas muito importantes, como eu já disse quase no finalzinho deste vídeo. Agora, se você quiser continuar comigo nesta série Ciclo Literário 2026, 12 livros em 12 meses, para o mês de junho, nós vamos ler juntos 2 obras. Uma obra de literatura, O Crime do Cais do Valongo, de Eliana Alves Cruz, e também vamos ler uma obra poética, Confissão de um Granuja, ou seja, Confissões de um Malandro, Vida e Poesia, de Sergei Ezenin, ok? Então, se você quiser ler junto comigo, faça contato pelo WhatsApp que está aqui na descrição deste vídeo e vamos ler junto e conversando durante a leitura. E se você estiver disposto, ao final a gente também pode ainda gravar uma conversa da gente sobre o vídeo e publicar aqui no canal Explora Mundo. Você que é leitor também pode ser um produtor de conteúdo junto comigo. E aí fica o convite. E você aí, leitor, já leu Conceição Evaristo, algum livro dela, ou já leu Canção para Ninar Menino Grande? Deixa suas impressões aqui nos comentários e vamos conversar um pouquinho sobre ela e sobre esse livro. E eu agradeço muito a você que ficou até o final desse vídeo. Em retribuição, eu deixo um afetuoso abraço literário e agora eu só tenho mais uma coisinha a dizer. Além de muito obrigado, agora fui!